Pessoal, vamos lá começar. Eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje ASP.NET Razor Pages. São páginas, são ferramentas que geram conteúdo HTML. O ASP.NET Razor Pages, ele trabalha do lado do servidor. Então ele devolve para o cliente, que é o navegador, só HTML. Não tem nada além de HTML no arquivo gerado e devolvido do servidor. Isso é um ponto positivo, porque permite que, inviabiliza que a pessoa clique lá no código-fonte da página e veja alguma regra de negócio tua. Você pode colocar a regra de negócio toda no lado do servidor, porque ele só devolve HTML. Ele dificulta quando a tua página precisa de certas interações com o usuário. É o momento que entra o JavaScript em ação. Como ele gera só HTML, ele não traz JavaScript para a gente, mas há meios de se fazer uso de JavaScript em páginas geradas pelo ASP.NET Razor. Então a gente vai começar a trabalhar isso daí. Tá, então aqui a gente tem as definições que eu passei para vocês. Tecnicamente, a ASP.NET Razor Pages é visto como uma estrutura de modelagem que permite criar facilmente interface com o usuário. Ou seja, lembrando sempre que essa interface que ele gera é HTML. A Microsoft está trabalhando em cima do Blazor, que é outra ferramenta. Ela é muito mais poderosa que o Razor. Se der, a gente vai ver algum conteúdo sobre ela também. Bom, então, que nem eu disse, todo o código gerado no servidor e o servidor vai devolver esse código em formato HTML para o cliente. Nós vamos ver tudo isso na prática. O Razor, ele é dividido em duas categorias, tá bom? Uma que ele chama de expressões. Então aqui a gente pode verificar que tem uma expressão HTML pura, tá? Um parágrafo com texto no meio. Aqui nós temos uma mescla entre código Razor e HTML. Nós temos aqui a tag HTML e quando nós vamos utilizar qualquer coisa em Razor, a gente coloca o arroba e aqui model é um objeto, ponto nome é uma propriedade de um objeto. Então ele mescla tudo isso daqui, porque o código é todo trabalhado no servidor. Então ele tem uma engine de tradução, de compilação, que vai pegar tudo isso daqui e transformar para HTML. Então aqui uma outra, misturando, né? Eu tenho o resultado 2 mais 2, é texto puro com HTML, tem uma expressão Razor aqui com o arroba, tem uma abertura de parênteses, e dentro desse parênteses tem outro parênteses somando 2, e o resultado transformando em string. C#, tá bom? Então a gente consegue facilmente injetar código C# em páginas Razor. Aí ele possui também diretivas, que facilita bastante o nosso trabalho. Pensa que a gente precisa, no momento de estar gerando o código HTML, fazer uma verificação e por meio dessa verificação gera um resultado ou outro. Então eu tenho aqui uma diretiva if, que valida uma determinada expressão, nesse caso a propriedade de idade de um objeto model, sendo maior ou igual a 18, ele retorna você é maior de idade. Caso contrário, ele entra no else e você é menor de idade. Aqui um ponto importante. Por mais que em C#, quando a gente tem uma única linha de bloco de alguma estrutura, a gente pode não usar chave, né? Mas em Razor, a gente precisa usar chave sempre. E isso é legal, porque quem lê um pouco do Código Limpo, o Código Limpo recomenda bastante que a gente sempre use os delimitadores de bloco, independente de quantas linhas esse bloco vai ter. Aqui nós temos o uso do for each, da mesma maneira, né? Diretiva, código C# e o código HTML mesclado. E aqui nós temos uma diretiva section, que nós vamos ver depois. Ele cria uma seção no nosso código HTML para trabalhar. Isso a gente vai ver depois a parte do section. Mas então aqui fica bem legal de ver a mescla que a gente pode fazer com o código C#, onde aplicamos a nossa regra de negócio e gerando o código com base código HTML, com base nessa lógica de negócio avaliada em C#. O Razor, ele oferece recursos que podemos utilizar em conjunto com o C#
para criar a saída para o usuário. Um deles é o uso de layouts e seções. Layouts nós vamos ver na aula de hoje. Pensa que a sua página, o seu site, ele tem um layout para ser exibido, para ser utilizado numa página onde o usuário está navegando, buscando alguma coisa. Tem um layout numa área de administração, um dashboard. Tem um layout para funcionar em um tablet. Tem um layout para funcionar em um dispositivo móvel. Então você consegue configurar esses layouts a serem utilizados, aplica uma lógica de negócio para verificar qual desses layouts deve ser utilizado e utiliza ele, ao invés de ficar copiando e colando o código repetitivo de HTML nas páginas. Então isso é bem legal de utilizar. As seções também, elas são um recurso, a gente pode ter seções no nosso site e a gente vai reutilizar isso daí. Bom, aqui é a criação e teste do nosso projeto, tá bom? Nós vamos usar o Visual Studio Code. No slide da aula 2 eu passei para vocês as instruções de como utilizar ele. Meu Visual Studio está aberto, eu vou navegar nele. Eu vou aqui em um terminal, acesso ao terminal. Eu vou procurar aonde eu quero gravar, né? Aonde eu quero criar o meu projeto. Então eu sei que eu tenho aqui uma pasta Documents, e dentro dela tem uma pasta GitHub, e dentro dela tem uma pasta TDS. Aqui. Limpa a tela. Aqui eu vou criar o meu projeto .NET. Então, .NET New é um projeto web, e eu vou dar um nome para ele, então eu utilizo "-n" e vou chamar de aula 03. Ok? Ele criou o projeto e eu quero abrir esse projeto agora, né? Então eu venho aqui no meu VS Code, acho aqui a minha pasta, aqui ele criou para mim, ó, aula 03, e eu abro essa pasta aqui. Então eu volto aqui agora com o projeto aberto. Eu vou abrir o terminal novamente, só para deixar ele aqui. E eu vou executar a minha aplicação. Então tem duas maneiras de executar, que nem eu passei na aula, no slide passado. Eu utilizo dando .NET Run, que ele executa uma vez, e se eu mudar coisas no meu projeto, para eu verificar essas mudanças, eu tenho que interromper a execução da aplicação e executar de novo. E tem o .NET Watch Run, que ele procura sempre atualizar a aplicação e execução com base nas mudanças que a gente tem. Então eu tenho aqui .NET Watch Run. Está executando. Aqui ele criou a aplicação para mim e ele exibiu apenas um Hello World. Por que ele exibiu só um Hello World? É porque eu tenho aqui na minha classe Program o mapeamento de uma requisição GET que, quando ela ocorre na raiz da minha aplicação, ela renderiza, ela só retorna isso daqui. Então, por isso que só deu o Hello World. Mas ele não gerou HTML, não gerou nada, ele só gerou aquilo ali. Vamos verificar aqui, código-fonte da página, olha lá. Ele não tem HTML, não tem nada. Ele só renderizou um texto puro, tá bom? Porque assim a gente pediu. Mas a gente vai mudar isso daí. Precisamos mudar algumas coisas na nossa aplicação, ter certeza que ela tem algumas coisas, né? Na realidade, para a gente poder utilizar conteúdo de ASP.NET Razor. Então, a gente vai inserir esses conteúdos. Então, aqui no Program, que é a classe de entrada da nossa aplicação, a gente está usando o conceito de aplicações mínimas, a gente tem que configurar ela para saber que vai utilizar ASP.NET Razors. Então a gente tem algumas configurações que precisam ser feitas. Primeira dela, aqui embaixo, vamos colocar que a aplicação ela vai fazer uso de roteamento, routing, aqui. Então isso aqui eu preciso ter, porque o meu ASP.NET Razor precisa saber rotear as requisições para as páginas dele. Depois eu preciso dizer que eu vou trabalhar com mapeamento de páginas Razor, Map Razor Pages. Então, duas instruções que eu preciso ter. Depois, aqui antes de criar o meu objeto de aplicação, eu pego o meu builder
e vou dizer que ele precisa saber que eu vou adicionar builder.services, desculpa. Eu vou adicionar nos serviços Razor Pages. Aqui. Então ele precisa saber que ele tem que ter esse serviço disponibilizado na minha aplicação para que páginas Razors possam ser utilizadas. A princípio, só isso daqui estaria legal. Só que como eu tenho uma aplicação web, pode acontecer de eu ter nessa aplicação web arquivos que são chamados de estáticos. Podem ser páginas HTML, podem ser arquivos de estilos, o CSS, pode ser arquivos de imagens, pode ser outros arquivos que sejam HTML. Então eu preciso dizer para a minha aplicação que ela vai ter que aceitar o uso de arquivos estáticos. Então eu posso vir aqui na aplicação e digo o seguinte, ó, use static files. Ó. Perfeito, já está aceitando. Uma outra situação, eu quero que tudo seja tratado como HTTPS. Mesmo que o usuário digite HTTP, ele precisa saber que tem que passar aquilo para HTTPS. Forçar essa passagem que ela seja de maneira transparente. Então aqui no app, eu digo aqui o use HTTPS redirection. Pronto. Acredito que isso como início está funcionando para a gente, nossa aplicação está legal. Eu vou gravar aqui, quando eu gravo o watch entra em ação. Como a gente não fez nenhuma mudança no visual, eu não vou nem mexer ali, tá bom? Esses arquivos estáticos aqui, eles normalmente, e como regra do caso do ASP.NET Razor, eles precisam estar numa pasta específica. Essa pasta específica é chamada de www.root e fica no root da aplicação. Então eu venho aqui e vou criar uma nova página. E vou chamá-la de www.root. Nós não vamos ter nada aqui agora, mas eu vou montar a estrutura para vocês verem. Eu poderia ter aqui uma pasta chamada CSS. Uma outra pasta chamada images. Tá bom? E colocar as coisas ali dentro. Não só para a gente ilustrar o que vai estar nos slides para vocês. Então poderia ter tudo isso daí. Aqui uma observação que até umas versões anteriores do .NET e do ASP.NET, as configurações da aplicação eram realizadas em um arquivo chamado startup.cs. Então, caso vocês vejam alguma aplicação legada dessa maneira, saiba que é uma versão antiga. Nas versões mais novas, das 6 para cá que eu conheço, isso mudou com a vinda de aplicações mínimas. Toda a configuração da aplicação a gente faz aqui no Program. Cadê o meu mouse? Aqui no Program. E algumas outras a gente faz no arquivo JSON. Então a gente pode mexer nesse arquivo JSON para fazer algumas configurações para a nossa aplicação também. Antigamente tinha um outro arquivo chamado webconfig que era feita as configurações nele. Mas tudo está indo para o lado do JSON. Nos slides tem bastante explicação sobre isso daí, tudo que eu estou falando. Nós vamos aqui começar criando uma página Razor, uma página básica. Toda aplicação web, de acordo com a configuração do seu servidor, ela tem uma página de entrada, que em muitos casos é uma página chamada index. A Microsoft, um tempo atrás, determinou que a página dela seria default, só que agora ela acabou aderindo, já faz um tempo, desde que veio o ASP.NET MVC, para também ser index, tá bom? Então eu preciso criar uma página index. Eu poderia colocá-la aqui no root, e ele aceitaria perfeitamente. Só que eu estou trabalhando com páginas Razors. Então eu preciso trabalhar na estrutura da página Razor. Então aqui no root da minha aplicação, eu vou criar uma outra pasta e vou chamá-la de Pages. Todas as páginas Razors eu coloco dentro dessa pasta. Então eu vou ter aqui uma página, dentro da página. Eu baixei um plugin, uma extensão, que ela ajuda em alguns recursos para criar para criar artefatos ASP.NET Razor.
Mas eu não consegui uma que unisse os arquivos, eu já vou mostrar. Então aqui New C Sharp, eu vou criar aqui, vou criar um Razor Page. E vou chamá-lo de index. Ele cria 2 arquivos, que é o correto. Um arquivo traz a apresentação, que é o código HTML mesclado com Razor, e no outro ele traz um código C Sharp, uma classe, que é onde define o modelo para aquele código HTML. Então aqui nós temos o conceito, quando ele fala de modelo aqui, ele fala do modelo da visão, não é o modelo de negócio, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para vocês. É uma coisa baseada em MVVM, Model View, View Model. Então, depois vocês tentam achar alguma extensão que agrupa isso daqui. No Visual Studio mesmo, ele agrupa isso daqui e a gente contrai ou expande. Esse daqui, ó, isso, da mochilinha. Na realidade, ele instala vários pacotes aqui, parece. Aqui você tem que chegar aqui no terminal e pressionar o Ctrl C. Aí ele aborta, interrompe a execução. Ele criou essa página para mim. A execução, deixa eu ver como é que ele mexeu na execução. Não, ele não vai mexer na execução, né? Por um motivo óbvio. Eu aqui continuo chamando esse cara aqui para ele renderizar. Né? Então ele não vai mexer. Eu criei a página de índice, mas eu não mudei o mapeamento da rota. Eu preciso mudar o mapeamento da rota. Então eu vou pegar aqui só e vou comentar isso daqui. Eu não vou usar isso daqui. Deixa eu ver se com isso ele muda alguma coisa aqui. Aqui ele não mudou nada. Ele deu uma falha aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C e deixa eu tentar rodar o Watch novamente. Olha lá, funcionou, tá bom? Então como eu mudei coisas no program, ele forçou a gente a interromper a execução da aplicação e daí executá-la novamente. Então ele gerou para mim aqui agora uma página. Se eu verifico o código-fonte dela, eu agora tenho o código HTML. Mas não é o código completo, né? Porque a gente não criou esse código completo. Aqui no index, eu só tenho isso daqui de HTML. Eu não tenho toda a estrutura necessária lá. HTML, head, body, tá bom? Isso daí a gente vai ver depois. Eu preciso depois saber que eu tenho que ter um documento HTML com todas as suas estruturas bem definidas. Mas aqui a gente só tem isso, por enquanto. Aqui na minha lógica de negócio, ele criou uma classe padrão para aquela extensão, né? Ele definiu aqui a injeção de um logger. O logger é para a gente evitar aquele console write line que fica indo para o console mensagens de depuração que a gente faz. A recomendação é sempre usar o logger. Mas aqui nesse momento eu não vou usar, tá? Então eu vou deixar ele comentado aqui e obviamente eu comento ele aqui. Eu não vou ter esse cara chegando aqui no meu construtor. Então vou comentar essa linha e eu tiro ele daqui. Ele não vai chegar. Pronto. Então isso daqui é a minha classe. Verifique que é uma classe normal que está estendendo de page model. Aqui nós temos a definição do namespace. As versões novas do .NET, do C Sharp, permite que a gente defina namespace assim, ó. Tá? Eu tiro isso daqui e tiro isso daqui. Ele não tem o arroba, é só o namespace. Então, versões novas do .NET permite que a gente defina namespace dessa maneira, ao invés de blocos de abertura e fechamento. Aqui eu vou selecionar todo o texto, aí botão direito, e aqui eu tenho o Format Document. Ele tem aqui Format Selection com um atalho aqui, né? Vocês podem fazer isso daí, ele não formata automaticamente. Aqui tem alguns usings que ele não está usando, vou fazer o uso aqui do recurso de remover os usos desnecessários. Então essa é a nossa classe básica. Mas eu quero gerar conteúdo para trabalhar com essa classe, né? Para isso eu vou criar um record, que é como se fosse um struct que vocês conhecem de C.
E ele lembra um pouco também classe. O tipo record ele veio com uma versão anterior do C#. Tem um vídeo falando sobre ele lá no canal. Então aqui eu vou pegar e vou definir esse record. Eu estou definindo tudo aqui, nessa classe agora, tá? Lembrem, não é o correto. A gente tem que definir modelos para isso daí, né? Classes, arquivos, pastas para organizar tudo direitinho. Então eu vou ter aqui um public record e eu vou dizer o seguinte, seguindo o exemplo que a gente tem, que eu determinei acho que na aula passada, que nós vamos, em tudo que eu passar, trabalhar em cima de eventos esportivos, nós vamos criar aqui um event model e ele vai receber um int nulável, porque é o ID, e quando eu estou criando o ID pode vir nulo. Deixa eu fazer aqui assim. Ele vai ter uma string name, ele vai ter uma outra string que eu vou chamar de description, e ele vai ter um datetime que representa a data do evento. Okay. Pronto, defini esse record. Então, defini um modelo, um tipo de dado. Agora, no meu onGet, que é o método que o Razor chama quando vem uma requisição GET, nós não estamos mais mapeando ela no programa. A nossa classe vai mapear ela. Então, nós vamos trabalhar uma maneira de criar código para ser gerado e retornado para a nossa aplicação. Aqui, eu vou criar um detalhe importante. Para que o que eu tenha na minha classe como objeto seja visto na minha camada de apresentação, eu preciso deixar isso público. Então, se eu criar aqui dentro desse método uma variável para criar uma lista de eventos, só vai ser visível dentro desse método. Eu quero que seja visível fora, para que alguém possa consumir. Então, me remete o uso de propriedades. Então, eu venho aqui, antes, eu vou no início, já posso vir aqui, e vou criar uma propriedade. Ela vai ser um list, usando generic de event model. E eu vou chamá-la de eventos. Ele vai ter o getSet, e aqui essa propriedade não está inicializada, só está declarada. Então eu uso aqui um new para declarar e inicializar essa variável, tá bom? Agora sim, eu posso utilizá-la aqui dentro do onGet. Esse construtor aqui eu nem preciso nesse momento também. Vou tirar ele. Eu tenho essa propriedade que ela é visível lá na minha camada de apresentação, porque minha camada de apresentação vai estar ligada com o modelo dela, modelo da visão. Então aqui eu vou popular aquele category, só que não tenho dado, não está vindo de banco, não tem nada gerando, então eu vou gerar de maneira aleatória esses dados. Mas vou fazer o uso da estrutura for, aqui, for, é o de baixo, aqui, for loop, obrigado, Gabriel. Então eu vou começar em 0 e vou até 10 só. E eu vou dizer o seguinte, pega os meus eventos e adiciona nele o seguinte, eu preciso do ID, né? Deixa eu colocar aqui esse cara. Então o meu ID vai ser o I, que ele vai estar mudando o tempo todo. Aí eu preciso do nome do evento. Então, o nome do evento eu vou colocar aqui interpolação, nome, entre chaves o i, para diferenciar. Ok. Precisa da descrição. Então, interpolação, descrição, também i. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. E o último, ele precisa da data. Eu vou colocar o datetime.now.
Pega a data atual. Ah, tá. Aqui, o que está acontecendo? Uma falha minha, né? Eu não vou adicionar isso daqui. Eu vou adicionar uma nova instância de Event Model, falha minha aqui, e ele recebe isso daqui. Tá? Então aqui está isso e aqui está isso. Tá bom? Então, a cada vez que o laço ocorre, eu instancio um objeto de Event Model, um record, e adiciono esse objeto na minha lista. Então está prontinho aqui. Agora o que eu preciso fazer? Trabalhar essa informação lá na minha camada de apresentação, né? Trabalhar isso daqui. Então eu vou abrir aqui o meu CS.HTML, do jeitinho que ele está aí, e eu quero exibir os dados dele aqui. Eu posso exibir de maneira bem simples, tá bom? Depois a gente vai melhorar. Aqui não. Aqui dentro do div. Tudo está dentro de uma coleção. E eu quero percorrer essa coleção. Então eu vou usar uma estrutura de repetição, que é o for each que a gente conhece. Então eu vou pegar aqui o for each. Está aqui. Ele já traz ali uma variável, eu vou chamá-la de event. Onde que ela está? Eu tenho aqui, ó, o mapeamento dessa página. Ele vai enxergar como modelo um objeto que está vindo lá daquela classe. Então eu tenho aqui, por padrão, o acesso a um objeto chamado model. E quando eu dou o ponto, ele já vai enxergar tudo que está público lá. Ó. Enxergou eventos. Ok? Deixa eu ver o que ele deu de errado ali. A gente já vai ver. Talvez seja só gravar. Aqui pode ser esse event. Deixa eu ver se ele não é uma palavra reservada. Eu coloco aqui event model. A palavra era reservada, tá? Eu coloquei event model, ele já resolveu. E eu vou dizer o seguinte aqui, olha. Vou usar HTML, tá aqui. E eu quero que ele exiba o conteúdo de event model.id. Olha lá, ele achou o ID. Ok? Isso daqui. Vamos gravar e ver o que acontece. Opa, que ele está pedindo para eu restartar o do all. Always. Ok. Vamos ver se ele gerou alguma coisa. Aqui eu vou chamar. Deixa eu ver. Olha lá. Ele gerou para mim o conteúdo. Tá bom? Misturei lógica de negócio no C# com código Razor na camada de apresentação. Então essa é uma maneira de eu trabalhar, mas eu posso deixar isso um pouco melhor. Aqui, eu preciso ter um cabeçalho. Vamos pensar, eu preciso ter um cabeçalho para a minha aplicação. Para os meus dados, perdão. Então eu preciso de uma tabela, onde a primeira linha é o cabeçalho e abaixo dela, cada linha é de um determinado dado. Então eu posso aqui criar uma tabela. Essa minha tabela, ela vai ter o table head. No table head eu vou ter uma linha e nessa linha eu vou ter várias 4 colunas. Para o ID, para o nome, para a descrição e para a data. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, que é texto. Então, eu vou colocar aqui o ID. Ó, aqui é o ID, aqui é o nome, aqui é a descrição e aqui é a data. Prontinho, gravo. Deixa eu ver se ele já renderizou aqui pra gente. Não tá renderizando. Olha lá, ele colocou aqui para mim. Depois eu posso injetar CSS, deixar tudo bonitinho, tá? Agora não é a intenção. E agora eu preciso do corpo, né? Da minha tabela. Então eu vou ter aqui um tbody. Legal. E o tbody, ele vai precisar dessa lógica que está aqui. Porque para cada linha, para cada objeto que eu tenho aqui, ele vai gerar uma linha. Tá bom? Então,
eu pego esse cara e trago para cá. Tá aqui. Só que eu preciso criar aqui uma linha e eu preciso criar as minhas colunas. São 4 colunas. Na primeira coluna, eu vou exibir isso daqui. Aí depois nós vamos só mudar. Aqui eu coloco o nome, name, né? Name. Aqui eu coloco a description. E aqui eu coloco o date. E gravo. Vamos lá. Olha lá. Ele trouxe tudo direitinho para mim. Isso poderia estar vindo de uma base de dados. Aqui nós temos uma curiosidade que vai gerar um pouco de código. Aqui, ó, a minha data, ela está saindo de acordo com a configuração do meu computador. Eu poderia pegar o navegador e configurar ele para o idioma português do Brasil. Aí ele renderizaria a data normal. Mas se eu quero que, independente da máquina do usuário, a configuração de localização dele, eu quero que ele renderize tudo que seja de cultura, de localização, em português BR. Eu preciso fazer uma configuração para isso no nosso código. Então aqui eu vou copiar em programa, eu não vou digitar, é bastante código. Eu vou configurar aqui, para que ele trabalhe sempre assim, tá bom? Eu tenho um código aqui que ele é um pouco extenso, mas eu vou explicar para vocês, ele está explicado no slide também. Então, antes aqui de ter esse cara, eu vou colar esse código aqui. Ó, eu estou dizendo para a minha aplicação, você utilize localização nas suas requisições. É isso daqui que está dizendo. Utilize localizações nas suas requisições. Eu vou te mandar uma instância de um objeto Request Localization Options, para que você possa trabalhar isso daí. E aqui nós temos, nessas opções, configurações de cultura padrão, culturas suportadas. Eu posso ter português, inglês e espanhol, mas a padrão é português. Tá bom? E eu tenho provedores aqui para as localizações específicas, no caso da data. Deixa eu verificar aqui, esses caras que estão dando erro, se ele vai gerar um import para mim, o using, né? Aqui, ó. Tem que gerar esse using, ele colocou ele aqui em cima. Aqui, acho que é a mesma coisa, um outro using, aqui. Prontinho. E, no caso da cultura, da data, por exemplo, para a data precisou disso daqui, ó. Tá bom? Dentro, né? Para requisição de fornecedores de cultura. Ele chama de cultura, que é localização. Então, eu vou gravar isso daqui. Deixa eu ver se ele já muda aqui no nosso código. Ele não mudou, porque eu mudei o programa, né? Deixa eu dar um Ctrl C. E vou dar novamente. Olha lá. Tá bom? Então a gente pode localizar as nossas aplicações em vários idiomas. Beleza? Então essa é uma parte legal da gente poder trabalhar. Nós precisamos... a nossa aplicação não é uma página só. Ela possui outras páginas, tá? Que a gente precisa criar. Então vamos colocar aqui, dentro desse Pages, uma nova página Razor e vou chamá-la de Eventos. Eventos. Está criada ela aqui. Eu vou tirar esse código todo que a gente colocou aqui do index, porque na realidade isso não pertence ao index, ele pertence aos eventos. Então eu estou copiando para cá, tá bom? Para a página responsável. Mesma coisa para a lógica. Eu vou tirar daqui
vou colocar na lógica de eventos. Essa parte toda de logger eu vou comentar. Vou tirar esse atributo daqui, essa propriedade, na realidade, tirando aqui. Trago ela para cá. Deixa eu gravar tudo para ver se vai dar certo. Aqui deixa eu tirar o que não usa. Tá, aqui ele está dando erro em relação aos nomes. Por quê? A minha classe chama events, correto? Então eu não posso ter um atributo, uma propriedade que tem o mesmo nome da classe. Então eu posso colocar aqui events list, tá bom? E aqui na lógica eu vou usar o events list também. Tem que ter esses cuidados. Acho que era só isso de erro, vamos ver. Tá dando um erro aqui ainda. Ah, tá. O meu modelo, né? Como eu mudei lá no meu modelo, eu tenho que mudar aqui também. Ok, sem nenhum erro. E o meu index, ele só vai gerar um index. Mas eu quero, a gente pode verificar aqui, ó, o meu index. Opa. Ah, eu não dei watch. Deixa eu dar um Ctrl C e rodar de novo. Tá aqui. Ah, eu quero verificar os eventos. Então, barra eventos. Vamos verificar se funciona. Olha lá. Porque o Razor foi configurado para mapear. Tudo que ele enxerga de página, ele já sabe que tem que colocar na rota e mapear. Que a gente configurou isso no programa. Então, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero do index. Eu quero chegar em eventos. Então, eu posso querer fazer uso de links, né? Para passar de uma página para outra. Então, eu vou chegar aqui no meu index. E aqui no div, eu vou criar uma tabela. Essa tabela vai ter uma linha. E, a princípio, ela vai ter uma coluna. Essa coluna, eu vou ter uma tag A. Vou colocar ela aqui já. E ela vai ter um href que eu vou mandar para barra eventos. E vou dizer que o nome dela aqui é eventos. Vamos verificar se isso deu certo. Tá aqui. Venho aqui, clico em eventos. Olha lá, ele funcionou, mas não renderizou. Ah, tá no inglês, né? Verdade. Depois a gente vai ver a maneira de portuguesar isso daí. É bom que ocorreu isso. Vamos voltar aqui para o index. Opa, deixa eu dar um reload aqui. Vamos dar um refresh porque ele não está fazendo. Aqui, olha lá. Tá bom? Naveguei tranquilamente entre páginas. Só que da maneira que eu fiz, usando HTML, isso pode gerar problema. Porque o ASP.NET não tem noção do que é esse href. Ele traz para a gente diretivas que a gente pode utilizar, que se eu mudar depois o nome da minha página, ele sozinho vai saber como mudar. Tá? Eu venho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui direto. Em eventos, eu vou dizer aqui que a rota dele vai ser, deixa eu ver, eu posso usar aqui, vai ser barra eventos, ó, barra eventos. Essa é a minha rota, né? Vamos voltar aqui, eu mudei lá na diretiva page, eu mudei o nome da minha rota. Digita aqui eventos, ó, ele não achou. Mas eu venho aqui e agora eu vou digitar eventos. Ele achou. Então eu quebrei um link da minha aplicação. E isso não é legal.
Tá? Então eu não uso HTML para esse tipo de coisa, porque eu posso quebrar meus eventos. Então deixa eu tirar isso daqui, tranquilo. Vamos chegar aqui no index. Opa, não, tá bom, deixa aqui. Então como é que eu faço? Eu prefiro utilizar, e é recomendado, que a gente utilize diretivas do próprio ASP.NET. Tá bom? Do próprio ASP.NET para a gente fazer isso daí. Deixa eu pegar aqui no slide, está aqui. Ao invés de usar esse href, eu vou usar aqui uma diretiva dele chamada ASP Pages. Tá bom? E deixo ela assim. A princípio, nem precisa da barra. Eu só dou o nome da página. Tá bom? Só o nome da página. Vamos voltar aqui e verificar se continua funcionando o index. Tá aqui, vai para eventos. Ó, ele não gerou o link aqui. Tá. Por que ele não gerou o link? Porque eu estou usando tag helpers, que ele chama. Estou utilizando aqui elementos do ASP.NET que essa classe não conhece. Então eu preciso trazer para ela recursos que permitam a ela conhecer o que ela está fazendo. Então eu tenho aqui, deixa eu trazer o código, aqui ó, eu posso colocar isso daqui. Estou adicionando um tag helper, estou trazendo tudo desse pacote, desse namespace, estou trazendo tudo aqui, tá bom? Para que ele entenda esse código e saiba o que fazer. Então venho aqui agora e ele gerou o link. Tá bom? Porque ele soube o que era aquele ASP.NET, aquele ASP Page. Agora eu venho para cá. Ele trouxe. Agora vamos fazer aquele teste que eu fiz antes. Aqui a página de eventos, eu vou mudar para barra, né, eventos. Ó, eu mudei, volto para cá, vou voltar para o índice e venho aqui. Olha lá, ó. Ele mudou, ele foi inteligente. Eu não quebrei o link, tá bom? Então a gente usa diretivas para permitir que o Razor faça o trabalho dele. Minimizar o uso de HTML puro em páginas Razors, principalmente para trabalhar coisas que a gente cria. Tá legal isso? Muito bem. Ok, deixa eu verificar. Eu tenho o menu só na página index, mas eu quero que, a partir de qualquer página, eu tenha acesso ao menu também. Então, fazendo uso de POG, eu simplesmente pegaria essa tabela, copiaria e colaria lá. E jogaria esse cara também. Mas e se eu mudo o menu? Eu vou ter que percorrer minhas 1000 páginas para colar de novo as coisas. Então, o Razor, ele traz o conceito de visões parciais, partial views. Tá? A gente vai criar isso daí para a gente poder reutilizar código. Essa é a ideia de utilizar código. Por convenção, isso é um código compartilhado. Então, por convenção, a recomendação é que em Pages a gente tem uma pasta chamada Shared. E tudo que for compartilhado, eu coloco dentro dessa pasta. Então, dentro dela, eu vou criar um arquivo e vou chamá-lo de menu partial page .cs.html. Ele não vai ter a parte de back-end, o código C#, só HTML. Aqui uma curiosidade. Por que eu coloquei underline na frente do nome? Aqui digitei errado, HTML. Porque todo recurso que começa com underline, o engine sabe que aquilo não pode ser requisitado de fora. Ele é privado, só é chamado dentro do código. Tá bom? Então é uma maneira de segurança também. Então eu posso pegar nesse arquivo e trazer isso daqui, ó. Isso daqui não é daqui. Ele é comum para todo lugar. Então ele vem para cá. Só que eu já sei que eu preciso. Esse cara vai usar aquela diretiva lá, esse tag helper. Então eu já trago esse cara para lá.
Pego ele aqui e coloco ele aqui em cima. Correto? Então, belezinha. Já tá criada a minha visão parcial. Eu preciso agora consumir essa partial view, né? Para eu consumir ela de uma maneira simples, vamos só pegar aqui o index de novo. Ó, sumiu. Que eu tirei lá dele. Criei a partial view, mas não usei ela ainda. Então, para eu usá-la, primeiramente aqui no index, eu posso chegar aqui e fazer uso de uma diretiva também chamada HTML, aqui, tag helper, né? Ponto partial. Ó. Aí eu especifico o que eu quero. Ó, tudo que tiver, eu vou pegar aqui o ponto, ó, tá em shared. E o que eu quero de shared? Eu quero esse arquivo aqui. Essa é a minha visão parcial. Tá? Eu vou gravar ela aqui no index. Volto aqui. Opa, deu algum erro. Deixa eu interromper. Executar novamente. Vamos ver. Tá. Deu algum pau lá que sei reiniciar. Então ele gerou aqui para mim, ó. Voltou o menu. Vou em eventos. Mas lá em eventos não tem o menu. Óbvio, a gente não disse para ele renderizar o menu lá, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou pegar esse cara que está no index e vou trazer ele também para eventos. Aqui, ó. Posso trazer ele aqui. Depois da organização do código HTML, cada um faz. Trouxe ele para eventos também. Vamos voltar aqui, vou reiniciar, vou recarregar essa página. Olha lá, ele trouxe o menu. Então, qualquer página que eu criar, ela vai ter acesso a esse menu. Tá bom? Então, o que é comum e reutilizável, a gente cria visões parciais. Eu posso ter uma partial view para um cabeçalho de uma página, para o rodapé de uma página, e só consumo. Isso é um princípio de orientação a objeto, tá bom? Reutilização. Essa maneira é uma da que a gente tem para utilizar visões parciais. Mas tem uma outra. Eu vou mexer aqui do eventos e depois a gente... Deixa eu fazer o seguinte, vamos pegar aqui em pages, eu vou criar uma outra página. Paper page, vou chamá-la de Sports. Tá em inglês, né? Sports. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar uma tag chamada partial. Ele não está reconhecendo ela. Por quê? Porque eu preciso trazer para ela aqui. Deixa eu pegar aqui shared. Eu preciso trazer isso para ela. Então, em Sports. Então, eu tenho aqui o partial. Ó, ele não achou aqui ainda. Tudo bem. Eu vou dar um nome para ele. Deixa eu só fechar isso daqui que pode ser isso. Esse nome vai ser aqui o shared barra esse cara. Fecha aqui. Aqui. E aí eu preciso fazer o seguinte, eu criei uma nova página. Então tem uma nova opção no menu. Então vamos lá, vamos no menu. Vamos criar aqui uma outra linha, outra coluna, perdão. Vou chamar aqui Sports. E aqui o que o usuário vê, Sports. Voltamos aqui. Olha lá, apareceu. Clico aqui. Foi para lá e colocou o menu também. Tá bom? Isso é uma maneira legal de trabalhar. Então procure usar sempre o Tag Helpers. Agora o que acontece? Vamos verificar algumas coisas de reuso. Ó, aqui eu estou adicionando esse Tag Helper. Aqui no Sports eu estou adicionando o Tag Helpers. Então tem muita coisa comum que eu estou adicionando várias vezes.
Então essas coisas comuns eu poderia centralizar também em um único local e fazer com que quando qualquer página fosse renderizada, fosse codificada, ele já saberia que tem que inserir aquilo ali, tá bom? Então existe no Razor também um arquivo especial chamado de View Imports. New File, underline, View Imports, .cshtml. Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai importar para todo mundo. Então, vamos pegar aqui nesse menu Partial, eu vou trazer esse cara aqui, para esse View Imports. Aí eu vou tirar de Sports esse cara daqui. Deixa eu ver se em eventos eu também coloquei. Não, né? Não. Deixa eu gravar tudo. Vamos tentar aqui. Opa. Deixa eu tentar parar e executar. Eu adicionei um arquivo, talvez nessa operação ele precise... É isso daqui. Vamos para Sports. Acho que em Sports eu coloquei o menu? Não, né? Não coloquei. Em eventos está lá o menu. Vamos colocar o Partial, né? Eu não coloquei lá. Aqui em eventos, então, coloquei aqui Index. Eventos. Onde eu usei foi em Sports. Ele deveria ter trazido aquele import daqui. Tem que ter o HTML partial lá? Não, aquela lá era para usar isso daqui. Alguma coisa deu errada nesse imports. Ele deveria ter importado aqui. Porque aqui não está usando. Ele funcionou daqui. Sim, mas no evento... Eu estou usando em Sports um outro recurso. É uma outra forma. É uma outra forma. Vamos ver aqui se ele deu Sports. Não, se perdeu em alguma coisa aqui. Bom que acontece durante a aula. Deixa eu colocar. Não deveria, porque está sendo importado para tudo quanto é lado. Se perdeu, tá bom? Viu que em uma funcionou, outra não. Teria que dar uma investigada para saber o que pode ser isso daí. Que em uma funcionou, mas tudo bem. Sim. Deixa eu só fazer um teste aqui. Pegar esse cara, copiar, colocar dentro de Pages e colar. Venho aqui em Esportes e tiro isso daqui. É isso mesmo. Então, o que acontece, gente? Deixa eu falar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Eu tirei o Tag Helper e deixei o Partial. E voltei aqui e ele funcionou. O que está acontecendo? Ele está trabalhando de maneira inteligente. A nossa aplicação, ela nunca vai ter todas as páginas dentro de um único local. A gente vai organizar ela fisicamente também. Então a gente vai ter lá uma pasta, digamos assim, de esportes, vai ter uma pasta de eventos, vai ter uma pasta de jogadores, tá bom? Então cada pasta tem suas particularidades. Aqui esse View Imports, ele atende tudo que é chamado dentro de Shared, tá bom? O meu Esportes, ele está dentro de Pages. Então ele precisava ter um View Imports aqui dentro também para ele poder trabalhar. Essa é uma maneira que ele está trabalhando aqui, tá bom? Então eu vou ter um View Imports para cada situação. O que é interessante, porque senão eu vou colocar aqui no Shared importações que não são utilizadas em todos os lugares, tá bom? Vale a dica e vale o conceito de imports, isso é bom. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Eu estou precisando colocar o menu em todo lugar que eu utilizo. Ó. E no Sports eu estou precisando colocar a Partial, no Index eu tenho a Partial, no Events eu tenho a Partial, mas eu quero que isso seja comum em todas as páginas. Lembrando que eu separo elas e organizo elas, e eu tenho Partials em cada uma situação diferente, né? Então eu crio um carinha, também padrão,
Razor, que é underline layout. Mas eu posso dar qualquer nome, tá bom? Esse é o nome padrão para o layout padrão. Eu posso ter vários layouts. Então aqui no layout eu vou definir a estrutura básica de todas as páginas que eu tenho na minha aplicação. Então eu vou agora fazer o meu HTML correto. Então vou pegar aqui meu HTML. Opa. HTML. Tá aqui. Aí meu HTML precisa de um head. Aqui. Precisa de um body. Aqui. A princípio só. O meu head, o que ele vai precisar? É aquele que aparece na barrinha da janela lá, né? Eu vou dizer que ele vai ter aqui propriedade title, elemento, né? Title dele, e eu vou chamar de UTF-PR. Perfeito. No body, por enquanto eu não vou colocar nada, tá bom? Por enquanto eu não vou colocar nada. Aí o que acontece? Eu venho aqui, vou mexer no Sports. Eu venho no Sports e eu tenho essas situações aqui. Mas eu não quero isso daqui agora, né? Eu vou deixar só a diretiva de page, para ele saber que é uma page. Veja que o layout e o partial, ele não tem diretiva nenhuma em cima. Tá bom? Porque eles não são páginas. Já o Sports aqui é uma página e ele tem um modelo. Eu vou dizer aqui, deixa eu tirar esse cara daqui. Eu vou dizer que agora ele vai usar um layout e esse layout vai ser o está em shared layout. Ok. Então eu tiro tudo isso daqui. Esse é o cara. Vamos voltar para a minha aplicação. Estou em Sports. Vou rodar. Ó, ele diz uma exceção. Olha, você disse que vai usar um layout. Só que o layout que você está usando, em momento algum, está me dizendo como que eu renderizo o seu conteúdo, ou seja, o conteúdo da página. Então a gente precisa dizer nos layouts o seguinte. Aqui, só vou colocar o seguinte aqui, ó, Sports, tá bom? Sem regra nem nada. Eu venho no meu layout e vou dizer aqui que no body ele vai renderizar o corpo. Tá bom? Aí eu volto aqui em Sports. Não, ele rodou, ele renderizou. Tá bom? Tá certinho, tá funcionando. O que acontece? Ele tá sem um menu, né? É porque eu não coloquei o menu. Então aqui no corpo eu vou ter aqui o header e eu vou colocar aqui a nossa partial. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Que erro que ele deu. Ah, tá. Eu aqui estou no mesmo nível, ó. Então eu não tenho shared. Olha lá. Isso daqui está lá no layout. A página Sports só tem isso daqui. Então isso quer dizer agora que eu posso chegar aqui no meu eventos e tiro esse cara daqui. Tiro ele. E vou dizer aqui que ele vai usar o layout. Então, layout é igual barra shared barra layout. Vou voltar aqui pro... Eu não coloquei o index aqui, né? Eu tenho que colocar o index. Vamos mudar. Ó, surgiu um menu novo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir em cada página? Não. Eu venho aqui onde eu estou definindo o menu. Aqui eu defino a página index. E aqui eu coloco o home. Gravo. Vamos voltar aqui. Olha lá. Já renderizou o home. Foi para o index. E está exibindo tranquilamente aqui o cabeçalho, porque ele está usando um layout.
Então, o uso de layout é muito importante. Só que daí o que acontece? Eu vou ter que ir em toda a página e dizer que estou usando o layout. Certo? Não é legal isso daí. Porque, e se eu mudo o layout? Aí eu vou ter que, página por página, dizer que eu mudando o layout dela. Então, na minha organização, aqui como eu estou usando uma pasta só, eu posso definir para cada organização, para cada conjunto de pastas, vamos pensar em áreas, são áreas da minha aplicação, eu posso definir aquilo que deve ser feito sempre nas páginas daquela área. Então eu vou criar aqui dentro de Pages um outro arquivo e vou chamá-lo de viewstart.cshtml. Então tudo que for renderizado aqui vai ter o que eu defini aqui. E o que eu vou definir aqui? Deixa eu pegar um index. O index eu não... deixa eu ver... Onde eu usei layout? Aqui no Sports. Isso. Ó. Esse cara aqui, ó. Isso, todas as páginas vão ter que ter. Então eu venho aqui no meu View Start e coloco isso daqui aqui. Vamos fazer um teste. Eu tenho uma outra página, só para vocês verem que funciona. Eu vou criar aqui uma página Razor e ela vai chamar Players, de jogadores. Aqui. Vou gravar, só gravo, né? E eu preciso mudar no meu menu, né? Tem que dar acesso no meu menu. Então venho para cá. Aqui eu crio uma outra opção. A página chama Players. E aqui chama Jogadores. Vamos renderizar. Vamos ver se funciona. Olha lá. Aqui no index está aparecendo duas vezes. Por quê? Vamos verificar aqui no index. Ele está renderizando. Ó. Ele não tem que renderizar mais isso. Porque isso está definido no layout. E está definido no View Start. Então a gente vê que já arrumou. Eu vou para jogadores. Olha lá. Está lá. Porque está no View Start o uso de layout. Ok? Então bem tranquilinho tudo isso daqui. Bastante recurso legal. Vamos verificar um último recurso para a aula de hoje, que é passagem de parâmetros da nossa URL para a nossa página Razor, tá bom? Eu tenho aqui, vamos voltar aqui, cadê meu mouse? Sumiu. Tá aqui. Nos meus eventos, digamos que eu mudo de 100, eu mudo para 1000. Olha lá. Trouxe um monte. Isso é fácil, é barato, porque ele não está buscando nada em banco de dados, em serviço, nem nada. Mas suponhamos que ele faz uma requisição para um serviço, o serviço faz uma requisição para um banco e vai trazer 1 milhão de registros. Isso é pesado. Então a gente trabalha um conceito de paginação. Tá bom? Eu quero retornar para cada página, eu quero retornar, digamos, 20, 30, 40, 60. Então eu posso mudar isso daqui. Como é que eu mudo? A gente tem o recurso de link, que é uma linguagem de consulta em cima de objetos. Nós vamos fazer o uso disso daí. Aqui, ao invés de eu retornar essa propriedade assim, eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui dentro desse método, var, então, deixa eu colocar o tipo dela já, um list, também de event model, e aqui eu vou chamar de events, e ela vai já receber uma instância desse cara. Aí eu vou aqui, ao invés de adicionar na minha propriedade, eu vou adicionar nesse cara. Tá bom? O certo seria eu ter essa geração em um dado, buscar, e a paginação, sempre quando for banco de dados, feita lá no banco.
tá bom? Não feita aqui na interface. Porque aqui eu estou fazendo a mesma coisa sempre. Eu estou inserindo 1000. Estou inserindo 1000 e depois eu vou separar. A ideia é que no banco isso seja feito. A gente vai verificar isso quando chegarmos em bancos de dados. Então aqui eu vou dizer o seguinte agora. Ó. A minha events list, ela vai receber os meus eventos, tá bom? Só que eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Usa o skip. Primeiro, não salta nenhum. Estou requisitando a primeira vez. Depois, pega para mim 20 registros. Vamos ver. Aqui. Eu tenho que retornar uma lista do list. Tá aqui. Então, eu usei um conceito de paginação constante. Tá bom? Constante, olha lá. Foram só 20. Mas como eu posso dizer que a cada chamada ele vai ter que enviar algo diferente? Ó, na primeira traz de 0 a 20, na segunda traz de 21 até 50. Como que eu digo isso? Eu vou aqui no onGet dizer que ele vai receber um int skip e vai receber um int take. Take ou taken? Take, né? Take. Joia. Aí aqui eu vou dizer que ele vai usar o skip e aqui eu vou dizer que ele vai usar o take. Gravo tudo. Venho aqui, vamos verificar o eventos. Ó. Ele não trouxe nada, não deu nem erro. Ter dado um erro. Inicializado o valor? Oi? Não tem valor nenhum? Não tem, né? Ele está adicionando aqui. Mas o skip está nulo e o take não está nulo também? Ele tinha que ter dado um erro justamente porque eu estou obrigando o envio do parâmetro. Deixa eu fechar. Ele tinha que ter dado um erro. Deixa eu executar de novo. Porque o parâmetro está obrigatório. Vamos pegar aqui em eventos. Ele não deu erro, ele deveria ter dado erro. Tá, tudo bem. Vamos pensar assim. Eu vou mandar aqui agora para eventos, eu vou dizer, olha, eu quero que você comece e não salte nenhum e que pegue os próximos 20. Agora ele deu aqui, ó. Evento 020. Por quê? Porque eu não tenho mapeado na minha página essa URL, tá bom? Então eu preciso mapear aqui na minha página Events, eu preciso mapear aqui esses valores. Então aqui eu vou dizer um barra skip e um barra take. Ok? Estou dizendo, olha, a minha URL é assim agora. Ela recebe esses valores. Vamos voltar e ver se funciona. Olha lá, funcionou. Mas agora eu quero que ele pegue, olha lá, trouxe até o 19, né? Então traga do 21, traga 25 agora. Não traz 10. Olha lá. Ele paginou para mim. Mas o que aconteceu, né? Quando eu não mandei nada? Ele deu um erro. Então, quando eu não mando nada, eu posso pensar, não, ele está começando da primeira página. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, eu venho aqui nesse meu código, aqui, e vou dizer aqui o seguinte, ó, esse cara, quando não vier nada nele, você assume 0. E take, quando não vier nada nele, você assume 25. Não é 2 pontos, é igual. É que cada linguagem é uma coisa diferente. Tá bom? Quando não vier nada, assume isso. Vamos fazer o teste aqui. Não mandei nada. Ele ainda está com erro. Porque ele não tem... A rota, ele está pedindo para chegar alguma coisa. Então vamos chegar aqui na rota e dizer o seguinte. Vamos tentar aqui. Isso é opcional.
E isso é opcional, nulável. Vamos ver se funciona. Opa, acho que na realidade ele não restartou. Vamos verificar. Deixa eu tirar esse cara aqui só para comprovar. Venho aqui, olha lá, dá o erro. Vamos voltar para cá, arrumar e chamar de novo. Olha lá. Tá bom? Então ele funcionou legal. E o ASP.NET Razor é inteligente para saber que eu posso mandar também isso por query string, onde eu uso interrogação, coloco skip, começa no 5, e comercial, take, pego 10. Olha lá. Tá bom? Ah, mas eu posso dizer o seguinte, ó. Não, eu não aceito query string. Eu só vou aceitar da rota. Então eu posso colocar aqui um from route, eu acho que é isso daqui. Eles têm que importar isso daqui. Só vou aceitar isso daqui, que venha da rota. Daqui eu acho que estava alguma coisa assim no slides da aula passada. A mesma coisa aqui. Só vem da rota. Não aceito por query string. Vamos executar. Aqui ele aceitou, será? Não era para eu ter aceito. Deixa eu parar. Ele aceitou. Não, ele não aceitou, não. Ó. Ele não aceitou. Por quê? Porque eu sei que ele não está trazendo só o que eu pedi. Tá bom? Só que o que acontece? Quando não chega nada, ele assume o padrão. 0 para 25. Tá? Eu poderia... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar um depurador aqui, um breakpoint aqui. Vamos executar. Vamos ver se ele parou aqui. Ele não parou. Coloquei na linha errada. Não. Ele tinha que ter parado aqui. Não, ele não está parando. Tem que executar o... Pode ser, não, na realidade pode ser que eu estou usando o run, não estou usando debug. Deixa eu ver se pode ser isso. Ah, pode ser que aqui no VS Code precisa de alguma extensão. Deixa eu ver se eu já tenho essa extensão aqui. Deixa eu tentar executar por ali para ver se funciona. Aqui mudou. Aqui mudou. Acho que vai funcionar. Acho que agora ele está entendendo aqui que é depuração. Eventos. Ah, isso daí, ó. Tá? Então, eu parei no console, cliquei aqui e executei. Então, parece que a extensão que precisa ter é essa daqui, ó. C# for Visual Studio Code. Tá bom? Aí ele executou para depuração. Cliquei aqui e escolhi aqui. Daí ele parou a minha execução aqui nesse cara. Então o meu skip, vamos pegar aqui, o meu take, aqui, está com 25. Porque ele ignorou o valor que eu mandei pela query string. Tá bom? Porque eu disse que só aceito valores vindos pela rota. Então a gente tem que ter bastante... Ele não disparou nenhum erro, nem nada, tá? Isso pode ser perigoso também, né? O usuário ter a sensação de que a tua aplicação não funciona. Ele manda pela query string uma coisa e não chega a nada. Então você pode trabalhar aqui que seja obrigatório e que aceite apenas da URL, né? da rota. Tá bom?